Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a quinta parte da entrevista da Drica, onde ela continua detalhando pra gente as respostas que recebeu para suas muitas perguntas, incluindo para uma pergunta muito simples, muito trivial, que é: de onde viemos? Você vai amar. E se você não assistiu a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta parte da entrevista da Drica, não tem problema, é só acessar os links que estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudinho e vem aqui para ver a quinta parte. Você não vai se arrepender. Bom proveito. Teve algo aqui que eu esqueci de comentar, mas que é super importante. Preciso falar para vocês, porque eu perguntei várias coisas, né? E uma que é muito importante, que eu acho que assim, a grande pergunta do universo, a dúvida de talvez a maior parte dos seres humanos, de onde nós viemos, né? De onde viemos? E dentro dessa pergunta vieram várias respostas, tá? Primeira coisa que me foi mostrada, assim, mostrada é forma de dizer, é o que eu recebi de informação. Novamente olhando para cá, porque é sempre aqui que está a explicação para tudo. Então, novamente olhando para cá, a origem de tudo, esse ponto central. Então me mostraram. No início era apenas isso, uma singularidade. E essa singularidade eu vi como sendo uma única frequência, como uma onda gigante. Uma onda cheia de potenciais, né? Como eu via tudo muito em forma de frequência, eu via esse ponto uno único como uma onda enorme, uma única onda, de onde todos os potenciais estavam ali dentro dela. E aí eu entendi, ok, tudo está aqui. Agora, por que essa única onda quis fazer tudo, né? Da onde veio isso? Ela tinha vontade? Por quê que tudo se criou a partir dessa onda? Então, o que eu vi ali? Essa onda, ela era como assim, ela unicamente sozinha, ela não se expressava. O uno, uma individualidade, não consegue se expressar em seus potenciais se não tiver algo para ela compartilhar. Se não tiver algo para ela se expressar, ela não se manifesta. Nada nesse mundo, nenhum ser consegue se manifestar se não estiver com outro ser. Então, a partir desse todo, que tudo estava nele, a vontade qual era? Existia uma vontade aqui, que nós podemos chamar de consciência. Essa consciência quis viver, tá? Foi uma coisa muito nítida assim que eu senti, quis viver. E para que vivesse, para que pudesse viver, ela teve que, a partir dela, tudo ser gerado. E aqui, então, foi o momento onde, a partir deste ponto, é como se esse ponto aqui, eu vou falar agora em linguagem de geometria, tá? Então, esse ponto se tornou um círculo, tá? O todo era um círculo. Vamos imaginar que esse círculo fosse, assim, uma grande bexiga. Essa grande bexiga foi ficando tão cheia, tão cheia, tão cheia que vazou. A partir do momento que vazou, tá? Foi se expelindo dela todos os seus potenciais. Então a bexiga, quando ela vaza, tudo, né, tudo que existe, aquele ar que está dentro dela, vai se soltando pelo universo. E foi sendo preenchido. Aí eu perguntei, mas o que está sendo preenchido? Né? Porque a partir do momento que se solta uma energia de algo, essa energia precisa ir para algum lugar. Aí eu perguntei, para onde está indo essa energia? E aí me vem o entendimento que essa energia estava indo para uma outra circunferência. Novamente eu via muito aqui a figura do Vesica Piscis,
Você pode até colocar aí para as pessoas entenderem, né, depois o que é essa figura. É a intersecção de um círculo com o outro. Forma a figura geométrica do Vesica Piscis. Para fazer como eu falei, esse ponto teve que se expandir e a expansão aconteceu assim. A expansão aconteceu assim. Aqui, digamos que era o ponto do uno, do todo. E esse plano do uno, do todo, ele se expandiu, ou seja, a bexiga explodiu aqui. Nesse exato momento, o que aconteceu? Um outro plano, digamos que um outro universo surgiu para poder acolher tudo que vinha deste. Então, tudo que estava aqui, vamos imaginar que esse Uno, Deus, Uno, ele era um universo inteiro, pleno, cheio. Esse universo pleno, cheio, ele queria existir, ele queria viver. Para ele viver, ele precisou expandir. E ele só consegue expandir tendo lugar para essa expansão ir. É um banco de informação, tudo que estava lá dentro. Sendo um grande banco de informação, um novo espaço e tempo teve que ser criado para caber tudo aquilo. E esse novo espaço e tempo foi criado como se fosse uma outra bolha, um novo universo, de onde tudo que estava nesse passou para esse, formando aqui então, no centro dessa intersecção, um novo universo surgiu daqui, desse nascimento, porque sempre que um se une com o outro, nasce o terceiro. Esse terceiro começa também a receber tudo que vem daqui, até que ele vai se preencher dele mesmo. Quando ele se preenche dele mesmo, da mesma forma ele vai. Quando ele se preenche dele mesmo, da mesma forma, ele vai querer soltar tudo que ele tem, ou seja, todas as informações que ele tem. Para isso vai ter que se formar um outro. E assim vai, infinitamente. Por isso que nós temos multi-universos. Multi-universo, porque assim que um universo vai formando o outro. Foi então que eu perguntei. Esse universo que nós vivemos, quer dizer que ele nasceu de um outro? Já existia então um outro universo? Para que esse existisse? Sim. Mas da onde veio o primeiro? A gente sempre quer saber quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. Aí então foi que me veio a explicação do seguinte, que no universo, isso em tudo que a gente pode imaginar, tudo é um ciclo onde o passado encontra o futuro. Tudo é uma coisa só. A gente sabe que o tempo não existe dentro desse plano quando a gente sai da matéria, né? Só existe aqui na terceira dimensão. Fora da terceira dimensão não tem tempo. Fora da terceira dimensão não existe essa coisa de linearidade. Então o que acontece? Quando um universo encontra com o outro, isso é uma coisa que acontece frequentemente. Então você imagina, tem o Ouroboros, né? Aquela cobra que engole o próprio rabo, a própria cauda, exemplifica bem isso. Não tem o começo, porque o começo e o fim são iguais e eles estão sempre no eterno retorno, o começo e o fim. Ou seja, de onde veio o primeiro universo? Não tem essa origem do primeiro universo, porque tudo sempre é cíclico. O universo é cíclico, a construção do universo é cíclica, é sempre uma bolha estourando para outra bolha, que vai estourando para outra bolha, que vai estourando para outra bolha. Quando eu estava aqui, eu entendia tudo isso, então era muito clara para mim essa explicação, porque se é assim que acontece com as células que se multiplicam, né? Se tudo que está
acima é como que está abaixo, como dizem as leis herméticas, se Deus é a nossa imagem e semelhança, então tudo que acontece aqui também acontece lá. Né? O que nós imaginamos como lá, né, céu, na realidade, é algo maior do que sair dessa nossa realidade da terceira dimensão, apenas isso. Mas o funcionamento mecânico, vamos dizer, o mecanismo de criação que existe aqui no nosso plano terrestre, com células que se encontram e delas vão surgindo outras, é a mesma coisa no funcionamento da existência e da criação de universos. Essa para mim foi uma explicação assim muito importante, interessante, nova para mim, né? Porque é algo que talvez já exista até esse conhecimento, mas para mim isso era novo de ser alcançado e me deu assim uma compreensão realmente muito clara das coisas, né? Então essa pergunta ela veio junto com uma outra que foi o seguinte: então esses universos todos existem o que neles? Seres humanos, animais, como existem aqui no nosso planeta Terra, né? Sim e não. Sim e não. O que me veio assim foi o seguinte, que a forma primordial, que é da Terra, terrena, tá? Então, a forma primordial de todos os planetas Terras, como eu falei que nós temos planetas Terras em realidades paralelas e em realidades alternadas, a forma de nós aqui, humanoide, ela prevalece. Então, podem existir outros universos onde existam seres que tenham corpos parecidos com o nosso, mas que podem ter uma feição um pouco diferente. Pode se parecer mais com um inseto, pode se parecer mais com um ser aquático, mas que tenha bracinho, perninha, olhinhos. A informação base é ter os membros como os nossos, mas a diversidade do universo pode proporcionar seres dentro das nossas realidades alternadas, tá? Da Terra, do planeta Terra. Podem existir outros planetas Terra onde existam seres que tenham aspectos humanos, de corpo, perna, bracinho, olhinho, mas que tenham uma mistura aí, ou de insetos, ou de seres aquáticos, ou de aves, porque faz parte da diversidade universal. Então, para mim também foi uma explicação interessante, porque eu tinha muitas dúvidas a respeito disso. Fez um grande sentido para mim. Então, assim, isso finaliza a experiência, que foi algo assim transcendental, realmente. Então, alterou a minha forma de pensar, de sentir, de ver a vida e de lidar com o meu trabalho, né? Espero que tenha sido uma boa jornada para vocês de terem acompanhado comigo, né, até aqui. É isso, Carlos. Não deixem de assistir a sexta e última parte da entrevista da Drica, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Essa parte também foi publicada hoje e o link está disponível para você aqui em cima e na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?